E aí galera, tudo bem? Eu me chamo Anderson Bento, sou o professor de biologia de vocês e a aula de hoje vai ser sobre ciclo celular. Por quê? Porque quando nós estudamos o ciclo de vida de uma célula, nós vamos entender que durante o ciclo de vida vão haver dois fenômenos que são extremamente importantes. O primeiro fenômeno é intérfase. O segundo fenômeno é a divisão celular. O que é a divisão? É quando uma célula se transforma em duas. Tá? Pode ser do tipo mitose ou meiose 1 e meiose 2. Mas nós vamos iniciar primeiro com a intérfase. O que é a intérfase? É o maior período do ciclo de vida ou do ciclo de uma célula, do ciclo celular. Se um ciclo celular tivesse 20 horas, nós poderíamos afirmar que cerca de 18, 17 horas seria só de intérfase. Ou de 20, professor, 17, 18, isso é o período mais longo do ciclo de vida de uma célula. Professor, então, quer dizer que a intérfase é grande? Sim. E o que uma célula faz na intérfase? Na intérfase, a célula faz três coisas específicas. Nós dividimos, na verdade, em três momentos ou três subfases, da intérfase, três subfases. A primeira subfase é conhecida como G1. G1 é o momento em que a célula está produzindo RNA. Tá? Do DNA, a célula está produzindo RNA, transcrição. Na fase S é a fase que vai haver duplicação do cromossomo, mas eu botei entre parênteses DNA, porque cromossomo é formado por DNA. Um DNA, um cromossomo, proporções iguais. Tá? Então, vai duplicar o DNA e vai duplicar também o cromossomo. Na fase G2, que é a última fase, é a fase que está havendo o que? A síntese proteica, está havendo tradução, está havendo produção de proteínas. Então, é durante a intérfase que nós vamos ter o processo de produção de RNA, transcrição, nós vamos ter o processo de replicação ou duplicação do DNA na fase S e na fase G2 vai produzir proteínas, que a gente chama de tradução, ok? Professor, só para entender, cromossomo simples, ele tem quantas cromátides? Uma. Quando ele passa na fase S, isso na fase S. Tá? Na fase S, o cromossomo que era simples vira o quê? Duplo. Então, professor, o cromossomo duplo vai ter quantas cromátides? Quantas perninhas? Quantas cromátides irmãs? Duas. O cromossomo simples vai ter quantas cromátides? Uma. Em que momento da intérfase o cromossomo deixa de ser simples e passa a ser duplo? Na fase S, na fase S, ok? Tá entendendo? Podemos seguir? Sério? Então vamos lá. Ó, esse é um outro gráfico também que pode aparecer em prova. Tempo, quantidade de DNA. Professor, a quantidade 2C, 4C. Em que momento 2 vira 4? Na fase S. Fase S é a fase de duplicação. Então, 2 se transformou em 4, fase S. Qual a fase que vem antes? G1. Qual a fase que vem depois? G2. Então, eu tenho já G1, S, que é o momento da duplicação, depois G2. Acabou G2, a célula entra em quê? Em divisão celular. Então, professor, deixa eu entender. Quer dizer que a intérfase é o período de intensa atividade da célula. Você viu que nessas três subfases, a célula está produzindo. Na G1 ela está produzindo RNA, na G2 está havendo duplicação do DNA e do cromossomo e na fase G2 produção de proteína, tradução. Tá? Você precisa entender que o cromossomo simples se transforma em cromossomo duplicado com duas cromátides na fase S, ok? Vamos agora partir para a divisão celular, para a intérfase. Vamos comigo. Agora nós vamos ver a mitose, tá? Que é a primeira etapa da divisão celular.
É a primeira divisão celular. Perceba que uma célula 2N... Opa! Professor Anderson, e o que é uma célula 2N? Boa pergunta. Célula 2N, ela é uma célula chamada de célula diploide. E o que é uma célula diploide? É uma célula que possui todos os cromossomos. Ela está completinha. Por exemplo, uma célula humana diploide teria quantos cromossomos? Quanto? Ouvi, 46. 46 cromossomos. Essa quantidade varia de espécie para espécie. Ok? Anote aí. E uma célula N? Uma célula N é chamada de célula haploide. E ela vai ter quanto? Ela vai ter metade. Perceba então que uma célula 2N deu origem a quantas células 2N? 2. Professor, ao final vou ter quantas células? 3? Não. Aquela de cima se partiu em 2. Então agora eu tenho 2 células filhas com a mesma quantidade de material genético da célula mãe. Se a célula mãe tinha 46, as 2 células filhas vão ter 46. Mas professor, matematicamente não bate. Bate porque tem a intérfase. Lembra o que acontece na fase S? A quantidade de material genético faz o quê? Duplica. Se eu tenho 46 duplicado, vai para 92. Aí quando dividir, vai 46 cromossomos para cada célula. Não entendi. Pessoal, antes da mitose nós temos a intérfase, que tem 3 subfases, G1, S e G2. Na fase S, o DNA duplica. O DNA tinha quantas pernas? Uma. Ele era simples. O DNA não, desculpe, o cromossomo. Agora ele vai ter quantas pernas? 2, ele está duplicado. Ok? A gente vai entender isso melhor à frente. Aplicação da mitose. Para que serve a mitose? Nós podemos resumir aqui nessas 2 aplicações. Crescimento, porque para crescer eu tenho que multiplicar as células. E regeneração de tecidos. Como assim? Olha aqui, ó, um exemplo claro, tá vendo? Aqui é um tecido lesionado, uma queimadura. E esse tecido está sendo o quê? Está sendo todo regenerado. Por que ele está sendo regenerado? Ele está sendo regenerado porque as células vivas estão fazendo mitose para repor as que morreram. Regeneração de tecidos, mitose. Tá? Professor, a mitose tem quantos eventos? Quantas subfases? 4. A primeira delas é a prófase. Mas, professor, antes de nós entrarmos na prófase, eu preciso mostrar isso aqui para você. Núcleo de uma célula na intérfase. Ou seja, antes da mitose, antes de iniciar a mitose, nós temos uma fase chamada de intérfase. Quando nós formos estudar o núcleo, né? Porque a divisão celular está ocorrendo no núcleo. O núcleo de uma célula eucarionte, que tem procarionte e tem eucarionte. No caso é eucarionte, que tem carioteca. Quando a gente vai estudar o núcleo de uma célula eucarionte na intérfase, que é a fase que vem antes da mitose, tá? Na intérfase, esse núcleo apresenta quantas estruturas? 4. Professor, quais são as 4 estruturas? Anote aí, que é importante. Primeira estrutura, carioteca ou membrana nuclear. Essa dupla membrana com poros, carioteca, que é o que configura uma célula eucarionte. Procarionte não tem, tá? Primeira estrutura, carioteca. Segunda estrutura, nucleolo. Eu costumo brincar dizendo que o nucleolo é o núcleo do núcleo. Um núcleo dentro do núcleo. Mas como assim? Na verdade, ele é um corpúsculo esponjoso formado por um tipo de RNA, que é o RNA ribossômico. Professor, tá brincando? Existem 3 tipos de RNA. Você tá lembrado? Vamos lá. Primeiro RNA, diga aí. RNA mensageiro. Segundo RNA
transportador, transporta o quê? Aminoácidos. Lembre que esses 3 RNAs produzem proteínas e proteínas são formadas por aminoácidos. O terceiro tipo é o RNA ribossômico, que forma o nucleolo, ok? Falei quantas? 2. Falta o material genético, que é a cromatina. Cromatina é o DNA todo desenrolado, desespiralizado, descondensado, todo em fiozinho. Quando ele se enrola todinho, esse DNA, que é um só, tá? Ele se enrola todinho em uma proteína chamada de histona. Quantas? Várias. Aí vai formar um cromossomo. Cromossomo é o DNA enrolado na proteína, ok? Se esse DNA não tiver enroladinho na proteína, tiver todo soltinho, cromatina. Então, cromatina, professor, antes, calma aí, deixa eu entender. Cromatina e cromossomos é uma mesma estrutura? A resposta é sim. Olha, cromatina, você consegue identificá-la em que fase? Na intérfase. Quando a célula entra em divisão celular, propriamente a mitose, por exemplo, qualquer uma dessas fases, a cromatina se transforma em cromossomo, ou seja, ela se enrola todinha e vira cromossomos, ok? E tem o recheio, que é o material, né, do citoplasma, que é o hialoplasma, que entrou no núcleo, que é líquido, é gelatinoso. Aí esse líquido, essa substância líquida gelatinosa que está preenchendo o núcleo se chama de suco nuclear ou cariolinfa. Então, professor, calma aí, vamos repetir. Primeira estrutura, lembram? Carioteca, ok. Segunda estrutura, lembram? Nucleolo. Terceira estrutura, lembram? Cromatina, material genético. Quarta e última estrutura, suco nuclear ou cariolinfa. Ou seja, quando o núcleo de uma célula está na intérfase, ele tem quantas estruturas? Quantas? 4, ok? Vamos agora para a primeira fase da divisão celular. Qual é a fase? Prófase. O que representa a prófase na vida da célula agora? Ela está deixando esse momento aqui, ó. Que momento que vem antes da prófase? A intérfase, onde o material genético foi duplicado na fase S, lembra? Então ela está deixando a intérfase. Quais são os eventos que ocorrem na prófase? Quantos eventos? 4. Professor, número 4 de novo? Número 4 de novo, para ficar fácil. Primeiro evento da prófase, desaparecimento. Por quê? Opa, a célula estava antes em que fase? Na intérfase. E as estruturas que você só identifica na intérfase e não em outro momento, elas vão desaparecer. Quem desaparece? Carioteca, nucleolo, desaparece, e a cariolinfa, que é o suco nuclear, que vai se misturar agora com o hialoplasma, material do citoplasma. Essas 3 estruturas, 3, vão desaparecer. Essas 3 vão desaparecer, não esqueça. Quem que desaparece? Carioteca, nucleolo e suco nuclear, ou cariolinfa. A cromatina se enrola todinha e vira o que agora? Cromossomo. Lembre, um cromossomo duplicado, porque passou pela fase S. Se não tivesse passado, o cromossomo estava simples. O cromossomo está com quantas perninhas agora? Com quantas cromátides? O cromossomo vai estar em 2. Duplicado? Simples, uma só. Vamos aqui, ó. Formação das fibras do fuso, que são essas linhas que têm o papel de prender o cromossomo. Quem é que prende o cromossomo? As fibras do fuso. Vou dar uma dica, hein? As fibras do fuso vêm de uma estrutura lá do citoplasma, do hialoplasma, chamado citoesqueleto, que é formado por microtúbulos e microfilamentos. São eles que formam o citoesqueleto. Citoesqueleto não tem nenhuma relação com o centríolo. Não tem nenhuma relação com o centríolo, tá? Então aqui eu tenho quantos pares de centríolo agora? 2 pares, porque houve a duplicação e a migração dos centríolos
para polos opostos. Então, professor, deixa eu entender porque essa fase ela é a fase chave. Prófase. Quantos eventos? 4. Quais são os 4 eventos da prófase? Quais são os 4 eventos? Desaparecimento. Quem desaparece? Carioteca, nucleolo, suco nuclear. Segundo evento, cromatina se transforma em cromossomo, para acompanhar a linha de raciocínio. Cromatina se transforma em cromossomo. Agora não tenho mais cromatina, tenho cromossomos. Próximo evento, para seguir a ordem, formação das fibras do fuso, que são essas linhas que prendem os cromossomos, que vem do citoesqueleto. E último evento, duplicação e migração dos centríolos para polos opostos. Vamos agora para a próxima etapa da divisão. Da prófase, nós vamos passar agora para a metáfase. Vamos aqui para a metáfase agora.